Meados do século XIX, era para esse centro que tudo convergia. E naquela época nem tinha essa denominação de praça, né? Era um grande largo, o Largo do Amparo, por conta da igreja matriz, em homenagem à Nossa Senhora do Amparo, que é a padroeira da cidade. Então, esse Largo do Amparo, ele ao seu redor, e nisso não fugia a outras cidades à época, né, com essa planta desse urbanismo moderno que trazia essa praça no meio e todas essas instituições públicas, os poderes civis e religioso, né, no mesmo local. Essa praça ela convergia para tudo isso. Então, a importância histórica dela, ela vem realmente desde a fundação da nossa cidade. A Praça da Bandeira, ela carrega uma história contada desde 1850, que é a data da pedra fundamental, né, da cidade, até os dias atuais. A gente pode encontrar todos os elementos, né, que contam essa história. Alguns elementos ainda da época neocolonial, depois passando pelos elementos neoclássicos, modernistas e bem mais recentes, bem mais contemporâneos. Esses elementos, independente de qualquer opinião, de qualquer entendimento, esses elementos ninguém pode negar que eles contam a nossa história. Não é nosso livre-arbítrio escolher, eleger, entender quais desses elementos vão contar a nossa história. E esses elementos eles estão nessa arquitetura e nesse urbanismo dessa praça no meio de todos esses edifícios, né? Conformada no meio de todos esses edifícios. Tudo isso só nos leva a compreender e a entender, essa leitura que a gente faz de todos esses elementos remetem a essa construção de memória que nós temos, né? Construção de memória da cidade, não construção de memória de um ou de outro, mas como a memória ela é, de certa forma, coletiva, então é a construção da memória da cidade. E sem nós entendermos de fato o que nos aconteceu, de que forma que essas estruturas que ainda hoje permanecem nos chegaram nos dias atuais, a gente não consegue entender a nossa história. Então, a importância de se ter ainda esses bens existentes, né, de se conhecer ainda esses edifícios, é importante para que a gente entenda entenda a história da cidade, entenda a história da nossa identidade como teresinense, como piauiense. A Praça Saraiva, junto com as demais praças do centro, né, do centro da cidade, são importantes, são fundamentais, né, da identidade da cidade. O risco da cidade, todo mundo sabe, foi feito pelo mestre Isidoro França, né, com a colaboração do Saraiva. Tinha um risco ortogonal, mas essa preocupação, né, em ter essa respirar, né, esses lagos, essas áreas livres, é uma característica importante desse traçado urbano, né? E ao redor dessa praça, você tem uma arquitetura de feitio tradicional que aos poucos foi se perdendo. Aqui, nós guardamos, principalmente esse prédio no qual nós estamos hoje, que é uma característica muito importante da identidade de Teresina, a época no começo do século, né, e logo depois da sua construção. E esse aqui é uma evolução, né? O porão se eleva, o porão alto, e esses adornos das janelas, essa, né, forma pontiaguda, que é uma espécie do neogótico, desses estilos históricos que estavam muito em voga no século XIX. Então, se incorporou isso, né,
apesar de todas essas descaracterizações, e hoje restam poucos exemplares aqui na praça, um pouco descaracterizado, que é a Casa do tem um outro imóvel ali do lado. Mas você tem também a Igreja Nossa Senhora das Dores, que é um monumento importante, o Colégio Arquidiocesano, né, que já funcionou, inclusive, aqui nessa casa, né, o primeiro local. Então, são importantes por causa disso. Fora isso, também, o próprio paisagismo, né, da praça, acho que é importante, é um lugar de um pulmão dentro do centro, né, com essa arborização um pouco, que não teve um projeto paisagístico, mas resultou um negócio, né, teve um resultado bastante agradável. Então, isso são todos recursos, né, importantes que precisam ser preservados, né. A Praça Pedro II, ela faz parte de um contexto que eu considero muito interessante aqui no centro de Teresina. O centro era a cidade, né, de Teresina, uma cidade extremamente adensada em razão do seu planejamento urbano, e esse adensamento ele tem clareiras, ele tem áreas abertas, áreas livres, que são as praças. A Praça Pedro II, ela compõe, né, esse conjunto verde urbanístico que caracteriza também Teresina. E, além disso, cada praça dessa, além de ser uma área do ponto de vista urbanístico muito interessante, ela tem uma identidade própria. Cada praça dessa tem uma característica. E a Praça Pedro II, antiga aqui da Ban, é uma delas. Então, a praça tem uma forte ligação com os teresinenses em razão do seu uso, da sua atividade, que era primordialmente social, de encontros, de festas, de música. Então, ela tem uma característica muito vinculada também, não só ao seu espaço, que propicia, mas também por conta da arquitetura, dos bens que estão implantados no seu entorno. Então, é uma praça que sempre privilegiou os encontros por conta do teatro, de bares, do cinema, que é o Cine Rex, pela banda que acontecia na praça, ali voltada ao quartel. Então, todas essas atividades estimulavam esses encontros. Com o tempo, essas atividades ou elas decaíram ou foram renovadas, ressignificadas, e hoje a praça é conhecida ou considerada como um corredor cultural de Teresina, porque essas atividades culturais e sociais permaneceram. Tem o Clube dos Diários, onde acontecem eventos, teatro, infelizmente o Cine Rex não está em uso, mas a praça, o cenário que ele compõe, continua sendo utilizado para vários eventos. Então, é uma praça que, do ponto de vista paisagístico e do ponto de vista urbanístico, compõe o centro, faz parte dessa paisagem. Do ponto de vista social e cultural, é rica, porque continua com esse uso cultural. É uma dos poucos espaços ou áreas do centro da cidade que tem uma atividade noturna, por conta desses equipamentos e do uso da praça, né, para essas atividades de festas e de bares. E a arquitetura que compõe, não só pelo seu uso, mas a sua forma arquitetônica, acaba contribuindo muito para isso. Estimulou as pessoas a irem a esse espaço, pelos usos que eu falei, e acabou compondo também mais uma área arquitetonicamente muito rica para a cidade de Teresina. A arquitetura de estilos diversos, de formas de implantação diversas, acaba também enriquecendo esse espaço, né? Então, você tem ali uma dinâmica urbana, diária, cotidiana, que é uma dinâmica noturna, que é outra, e uma dinâmica dos prédios que são utilizados também nesse entorno. A Avenida Frei Serafim, do ponto de vista do urbanismo, ela tem um significado muito importante.
e que deve ser preservado, eu acho, tá? Em cima da própria geometria da avenida, né? Ela surge como um caminho no comecinho do final do século XIX, mas ela passa por sofre investimentos a partir da década de 1930, né, onde a avenida é retificada, né, o canteiro central é arborizado. Na época era prefeito de Teresina, o engenheiro Luiz Pires Chaves. E o que marca essa avenida a partir de então é porque, no contexto da história do urbanismo mundial, é um processo de renovação, tá? É um processo de inovação, eu diria. A avenida ela se moderniza e ela confere esse caráter de modernidade para a cidade, porque até então as ruas de Teresina têm um sistema ortogonal muito, eu diria, para a situação de hoje, subdimensionado, né? Naquela época nem tanto, mas hoje sim. E nesse contexto do desenho urbano da cidade, a avenida lá surge como um elemento que confere esse caráter de moderna à cidade de Teresina. O que acontece? Nós, enquanto cidade organizada, enquanto sociedade civil organizada e os órgãos públicos que existem, né, competentes para preservação, para cuidar, para zelar por esses edifícios, que na verdade não é só um zelo material, é um zelo pela memória e pela identidade da cidade, ainda estamos caminhando em passos pequenos. Já foi quase não existia discussão sobre isso, mas hoje em dia a gente ainda já consegue conversar sobre preservação, sobre memória, sobre patrimônio de Teresina. Hoje a gente não quer, não é mais nosso objetivo discutir cultura, né? A gente discute política cultural. É uma coisa um pouco mais além, ninguém discute mais cultura, porque a diversidade de culturas é muito grande. Então hoje a gente discute política cultural. Essas políticas culturais é que nos levam a traçar algumas ações, estratégias, né, de forma que venha a ressaltar essa importância da memória e da história da cidade. Essa área, por conta até desse uso diversificado, ela tem sofrido muitas perdas. Então é um conjunto muito interessante para você verificar como que é o tratamento do patrimônio cultural de Teresina. Você tem no entorno dela edificações que são particulares e edificações públicas. Então, como que é o tratamento para esses dois tipos, né, de usos das edificações? Você vê que as edificações de caráter público, elas têm um tratamento melhor. Então, são as edificações melhor conservadas, que continuam com o uso muito cotidiano, voltado para a cultura, como o teatro, né? Hoje o antigo quartel é o centro de artesanato. No entanto, a gente não vê essa mesma dinâmica do ponto de vista da conservação para as edificações privadas. Muitos podem achar que Teresina não tem patrimônio, né? Você anda pelas ruas, o centro da cidade, as ruas estreitas, muito carro, muito trânsito, barulho, e talvez no primeiro momento você não consiga ver onde é que está esse patrimônio, né? Onde que eu posso vê-lo. Se a gente não se preocupa, o patrimônio é feito uma política fora dessas consonâncias com as outras políticas, que a gente chama de conservação integrada, fica difícil, né, de você equacionar a preservação, certo? Por quê? Porque um setor isolado, ele não vai dar conta de resolver, né, os problemas de preservação dessa área. Porque nós ainda temos muita coisa, só que elas estão muito disfarçadas, camufladas, não porque querem, mas por toda uma
dinâmica mesmo da cidade, um planejamento urbano de uso e ocupação do solo, que permite muitas coisas que interferem nesse patrimônio. Você vê uma predominância de anúncios, de propagandas, de cores, então de atividades diversas, uma subutilização de alguns espaços e uma intensa utilização de outros. Então há aí uma disparidade muito grande com relação à conservação que exige um olhar mais atento. Se nós considerarmos que essa é uma das áreas mais ricas do ponto de vista urbanístico na cidade, tanto pelo caráter histórico, pelo que representa em termos de sociedade mesmo, que está perdendo o uso. Espaço que não é usado não é espaço. O que era uma edificação histórica, uma antiga escola, foi destruída, hoje é utilizada como estacionamento. No entanto, é uma área de grande potencial de uso, de um grande potencial construtivo que ainda não foi explorado. Tá? Atualmente a gente tem um processo de marginalização desse espaço num período a partir das 18 horas. Então, o que acontece? É preciso reverter a ordem das coisas. Tá? É preciso que... E a Avenida Frei Serafim está nisso aí também. Quem tem coragem de passear nesse boulevard à noite? Primeiro que não tem mais quase ninguém morando, com exceção dos edifícios que tem aqui próximo, né? E é necessário a presença dessa atividade urbana, porque senão os espaços não têm vivência, não têm animação. É complicado o estado atual da Avenida Frei Serafim e de todo o bairro do centro da cidade. Quer dizer, não adianta nos preocuparmos com a preservação desse conjunto, desse entorno, se a política de trânsito, né? A engenharia de trânsito, se a política de lei de uso e ocupação de coisas, né? Estabelecer índices e parâmetros totalmente contrários a essa preservação. Então, é um trabalho que, inclusive, tem que se fazer muito de perto com o município. Né? Ela ainda guarda características importantes que merecem sempre, né, nossa atenção quanto à preservação, mas que carecem de uma valorização. A própria preservação como um todo carece de uma valorização por parte dos outros setores, né, da política urbana municipal e também do público, né? Educação patrimonial é um termo que virou meio que um chavão hoje, né, ao trabalhar com patrimônio, ao trabalhar com educação. No entanto, é um chavão que precisa acontecer, que precisa, de fato, virar algo comum, né, nas nossas atividades e permear, de certa forma, toda a atividade, não só de patrimônio cultural, mas também de todo o processo educativo, de vivência da cidade, de vivência com o patrimônio, de vivência com os problemas da cidade. Então, a educação patrimonial, para mim, é essa oportunidade de promover essa vivência, de promover essa participação, de gerar questões e de gerar também aproximações. A arquitetura modernista ela é completamente diferente, a maneira de lidar, de manter um edifício modernista, de conservar um edifício modernista, é que um prédio de estilo eclético, de pedra e cal, de adobe. Então, é importante que você entenda desses materiais para desenvolver melhor esses trabalhos, essas reflexões de conservação. E aí, fazendo isso, como estudante, depois se tornando um profissional atento para essas peculiaridades e mais além para o que é permitido ou não dentro do planejamento daquela cidade, indiretamente ou então sem querer, você consegue preservar esse patrimônio. Mesmo que você não seja aquele amante do patrimônio, mas você consegue preservar, porque você está respeitando. Fazer com que, compreendendo a importância e esses significados, eles se apropriem e contribuam para a conservação e preservação desse patrimônio, né? Eu acho que, realmente, na minha área, a gente usa desse instrumento muito para o planejamento,
né, como um instrumento também para conhecer a cidade, para envolver a comunidade, né, principalmente no que diz respeito à questão da identidade urbana. A gente lê a realidade, explica, discute, e dessa forma a gente consegue projetar melhor, planejar melhor, né? A gente busca ali informações, a gente se apropria daquele conhecimento, divide, enfim. Nesse entendimento de saber ver, entender e melhor intervir nesse patrimônio. Essas 3 palavrinhas, ver, entender e intervir, fazem toda uma diferença. Isso, acima de amar, de gostar de arquitetura, de Teresina, dessa cidade, é só respeito. Tem que se aproveitar qualquer iniciativa, né? Seja ela de caráter mais sistemático, inclusive passando para os professores, formar crianças desde pequeno com essa preocupação com o seu lugar, com a sua qualidade de vida, que isso importa, né? Pensar um espaço com qualidade estética também, né? Com qualidades e amenidades, né? Tipo vegetação, né? Equilíbrio entre os cheios, vazios, né? Urbanos. Isso tudo é importante para essas amenidades urbanas e promover uma qualidade de vida para todos, né? Então, acho que a importância de todos saberem isso, né? Ter consciência da influência disso no nosso cotidiano. A gente pode ver pela qualidade de vida que nós temos hoje, com nossos engarrafamentos, com a nossa poluição, o quanto isso é importante. Quer dizer, o patrimônio precisa estar aliado a todas as outras políticas urbanas para imprimir essa qualidade de vida, né? A todos nós, né? Para que todos nós possamos usufruí-las e os nossos, né, descendentes também.